No Evangelho de Mateus, as crianças acima de 5 anos podem se retirar para a sua aula lá nos fundos. As crianças abaixo de 5 anos devem ficar com os pais. Se precisar, podem utilizar o berçário ali também. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Antes que eu esqueça, sobraram umas 10 pizzas aqui, estão na geladeira aí. Os irmãos que ainda quiserem podem adquirir essas pizzas e elas não podem estragar aí. Mateus capítulo 12, verso 38 até o 45. Diz assim a palavra do Senhor: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Amém. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa do Senhor. Vamos orar. Temos alguns motivos de oração. Peço oração ainda pelo meu cunhado, ele já saiu do hospital, já está em casa, em fase de recuperação. Vamos orar pela vida do Clemilson. O Clemilson, amigo do Rodolfo, lá de Campo Grande, está internado em estado grave no hospital por causa da Covid. Vamos orar pelos demais irmãos que não puderam estar conosco, mas quero orar também pela nossa cidade em geral. Como vocês sabem, a nossa cidade passa por um período crítico, em relação ao Covid, e nós regredimos a partir de amanhã para a fase vermelha, então as restrições vão aumentar. Por causa disso, nós devemos também tomar bastante cuidado ao ouvir a reunião da igreja, manter os distanciamentos, porque pode haver fiscalizações também, mas também pela saúde dos irmãos. Porém, vamos continuar nos reunindo enquanto as autoridades não disserem que tem que fechar as igrejas. Como as igrejas estão incluídas nos elementos que são de necessidade, nós provavelmente não fecharemos. Vamos continuar nos reunindo aqui às quintas-feiras, se Deus permitir, e aos domingos à noite. Mas vamos orar pela situação da nossa cidade, das pessoas que estão lotando os hospitais, as pessoas que sofrem
e dos familiares que perdem pessoas queridas. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Tua palavra é maravilhosa, sua graça é infinita, atinge o nosso coração, nossa alma, nossa vida. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, maravilhosa. Te louvamos pelo poder do teu Espírito Santo, pela graça do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por estar aqui esta noite, orando, buscando, ouvindo a tua palavra, em comunhão com os irmãos. Pedimos a tua bênção sobre cada um que está neste lugar, que possa entender a tua palavra, que possa recepcionar a tua palavra, que possa ser instruído pela tua palavra esta noite, para a glória do teu nome. Senhor, oramos a ti em favor dos irmãos que não puderam estar conosco esta noite, aqueles que estão em casa, aqueles que foram impedidos de vir de alguma forma a esta reunião de adoração ao Senhor. Ó Deus amado, estenda as tuas mãos sobre eles. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Júnior, que saiu do hospital, que está em casa, que ele possa ter a recuperação completa do estado em que está, que se encontra. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Clemilson, ó Pai, que está naquele estado no hospital grave. O Senhor é poderoso para reverter qualquer situação. Abençoa a família, dá graça, Senhor. Estenda as tuas mãos, ó Pai. Estenda as tuas mãos sobre o Júlio também, aquele pastor que sofreu um acidente grave, precisou amputar uma perna. Estenda as tuas mãos sobre a vida dele. Traz consolo, traz paz à família. Ó Pai amado, tu és poderoso para reverter qualquer situação que seja. Nós cremos no Senhor, cremos na tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre a nossa cidade. Encontramos-nos num momento crítico nessa cidade. Pedimos que o Senhor guarde os irmãos da igreja, guarde as pessoas, ó Pai. Abençoa aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, aqueles que sofrem nos hospitais, aqueles que têm dificuldades, Senhor, aqueles que estão internados na UTI. Estenda as tuas mãos, ó Pai. Senhor, abençoe as famílias enlutadas, aqueles que perdem seus entes queridos. Traga consolo, traga paz ao coração. Senhor, traz paz ao coração do teu povo. Nós confiamos no Senhor, não confiamos nos homens, não confiamos na ciência, não confiamos, Senhor, nos políticos, não confiamos, Senhor, nas autoridades. Nós confiamos no Senhor. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza, tu és a nossa força. É em ti que descansamos, é em ti, ó Deus, que nos apoiamos, somente em ti, Senhor. Pedimos a graça, a unção do Senhor sobre a nossa vida. Fala conosco através desta palavra esta noite, que cada coração seja despertado pela tua palavra, transformado, modificado, mudado, ó Deus, para a glória do Senhor. Nós oramos, Senhor, pedindo e te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Esta noite eu quero falar um pouquinho sobre o sinal que Cristo deixou para as gerações. Quero falar sobre o sinal que Cristo deixou para as gerações. O texto que nós lemos relata que os fariseus e os mestres da lei pediram um sinal a Jesus. E a resposta de Jesus a eles é uma resposta maravilhosa, como sempre. Jesus começa diagnosticando a situação da geração, da sociedade de sua época. Mas eu creio que esse diagnóstico que Jesus dá para a sua geração
É um diagnóstico que se estende hoje para a nossa geração. Jesus diz à sua geração: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Uma geração perversa e adúltera. Já temos aqui um diagnóstico da geração. Ou seja, não é uma boa geração. Não é uma geração fiel. Não é uma geração correta. Não é uma geração sábia. Não é uma geração que anda nos caminhos do Senhor. Mas segundo Jesus, é uma geração perversa. É uma geração adúltera. Esses tempos atrás, o Pedro esteve aqui e ministrou alguma coisa sobre a geração perversa. E trouxe os exemplos de Faraó e Moisés naquela ocasião. Esta é a realidade dura desta geração. Porque quando o pecado entrou no mundo, ele perverteu a geração. E ele deixou a geração e as gerações posteriores em um estado de completa miséria espiritual. Então, a partir daí se pode dizer das gerações que elas são perversas e adúlteras. Adúlteras porque elas não são fiéis a Deus. Perversas porque elas produzem a perversidade. Elas produzem a corrupção, produzem o ódio, produzem as maldades, produzem as ganâncias, produzem as opressões, produzem os massacres. Gerações são perversas e adúlteras. E essa é a consciência que nós precisamos ter sobre a geração em que nós vivemos. Ou seja, a nossa geração não é diferente da geração que Jesus falou em sua época. A nossa geração está pervertida, também está corrompida pelo pecado. E o próprio Jesus disse que não se pode colher uvas de espinheiros, não se pode colher figos de abrolhos. Ou seja, nós não podemos esperar que a nossa geração produza coisas boas. Não podemos esperar que os políticos deixem de ser corruptos. Não podemos esperar que a geração deixe de ser violenta. Não podemos esperar que a mídia deixe de ser opressora, enganadora, manipuladora. Não podemos esperar que os poderosos desta geração sejam generosos, sejam bondosos. É claro que existem peças aqui e ali que são diferenciadas, mas quando olhamos no geral, percebemos a corrupção, a perversão na geração, e não será diferente. Líderes após líderes políticos, a gente quando tem uma eleição política, a gente fica um pouco animado, não, agora vai, quem sabe se a gente eleger fulano de tal, vai. Mas a história mostra que líderes após líderes, quando chegam ao poder, são envolvidos, são perfurados pela corrupção maligna e acabam produzindo a perversidade. Esta geração é perversa como todas as outras. Mas o Senhor deixa um sinal, assim como deixou um sinal para aquela geração perversa. Jesus deixa um sinal hoje. Ele diz àquela geração: nenhum sinal lhe será dado, exceto. Então tem um único sinal dado, exceto o sinal do profeta Jonas.
Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Vejam vocês que a história de Jonas era, além de ser um fato histórico, uma história real, ela também era uma parábola. Era uma parábola sobre Cristo e sua morte e sua ressurreição. Porque assim como Jonas foi engolido por um peixe e ficou 3 dias na barriga daquele peixe e depois foi lançado na praia, saiu e foi pregar em Nínive, assim Jesus morreu e ficou sepultado 3 dias, mas ao 3º dia ele ressuscitou e saiu em luz radiante para anunciar a sua vitória sobre a morte. Então esse é o sinal para a geração de Jesus, e esse é o sinal para a nossa geração. Qual é o sinal? O sinal é a ressurreição de Cristo. E esse sinal é maravilhoso, porque é o mesmo sinal que nos chama para uma realidade muito profunda e maravilhosa da vida com Cristo. Porque o sinal da ressurreição, irmãos, o sinal da ressurreição de Cristo nos mostra, em primeiro lugar, que a morte não é o estágio final da vida. Ou seja, há uma esperança eterna e viva para todos nós que cremos em Jesus. É importante falar sobre a morte, principalmente em época de pandemia, onde a gente vê pessoas e mais pessoas, e pessoas conhecidas morrendo. É importante abordarmos o assunto da morte. Porém, nós que estamos em Cristo Jesus temos uma esperança. Quando falamos da morte, não falamos dela com medo, não falamos dela com pesar, não falamos dela com angústia na alma, porque a morte não é o estágio final da vida de um ser humano. Jesus Cristo ressuscitou, e a ressurreição de Cristo é um sinal de que a vida não acaba no túmulo. Ora, se para alguns isso é uma alegria, para outros pode ser um transtorno infinito. Vejam que a ressurreição é um sinal de que a vida não acaba no túmulo. Ou seja, isso é uma amostra, isto é uma revelação de que há um acerto de contas após a morte para todos os seres humanos. Então os nossos atos aqui na terra, as nossas atitudes, elas devem ser pesadas a partir da eternidade e não desta vida aqui apenas. Ou seja, o que eu e você fazemos aqui tem que ser considerado a partir da eternidade, do ponto de vista da eternidade, e não simplesmente do aqui e agora. Se não houvesse vida após morte, se tudo se acabasse no túmulo, então o que a gente faz aqui, a gente paga aqui, e acabou aqui, e morreu é o fim de tudo. Mas como a morte não é o final das coisas, como existe vida além morte, então qualquer ato que tivermos aqui, ele precisa ser pensado e repensado
a partir da perspectiva da eternidade, e não da vida simplesmente nesta terra, do aqui e do agora. Porém, para os fiéis, para os que estão em Cristo Jesus, a certeza de que o túmulo não é o fim, não é motivo de angústia, porém de grande alegria e júbilo, pois nós sabemos que, como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia. Paulo nos diz isso claramente em Romanos capítulo 6, verso 8, quando ele diz: se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, é uma certeza no coração do cristão que a morte não é o final de todas as coisas, mas que o que vem após a morte para ele não é uma situação terrível, não é uma situação de punição, não é uma situação de angústia, não é uma situação de medo, não é uma situação de trevas, pelo contrário, é uma situação de gozo, de grande júbilo, de alegria, de louvor, porque como Cristo vive após a morte, nós também com Ele viveremos para todo sempre, aleluia, isso é maravilhoso. Ou seja, há uma esperança viva nos aguardando. Por isso que o envelhecimento não é um problema para o cristão. Por isso que nós não podemos ficar angustiados por completar mais um ano de vida. Tem gente que quanto mais aniversário faz, mais angústia e dor tem na alma, porque sabe que está se aproximando o dia, e diz: meu Deus, eu não faço aniversário, eu já não quero nem contar mais quantos anos eu tenho, cada dia de aniversário é uma angústia, uma tristeza no meu coração, cada virada de ano, eu fico pensando, será que o ano que vem eu como panetone ou não? Já é mais uma angústia no coração. Para o crente não existe isso, porque quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente percebe que logo nós estamos passando daquilo que é corruptível para aquilo que é incorruptível, daquilo que é terreno para aquilo que é celestial, daquilo que é mortal para aquilo que é imortal, daquilo que é passageiro para aquilo que é eterno. Quanto mais se aproxima o dia, mais alegria e paz nós temos no nosso coração, porque finalmente vamos ver o nosso Senhor cara a cara na glória, e para sempre estaremos com Ele, aleluia. O Luiz Fernando não está aqui, eu posso dizer, que vontade de pregar essa mensagem a noite inteira, porque é uma alegria, é uma alegria. O Luiz Fernando brinca comigo que eu falo isso, mas é verdade. Quanto mais se aproxima o dia, mais felizes nós estamos. Não é porque não amamos as pessoas daqui, não é porque nós queremos deixar os irmãos, os filhos, os pais ir embora, não é por isso, é porque existe um motivo maior pelo qual a nossa alma clama, que é ver o Senhor e estar com o Senhor. Então o sinal da ressurreição de Jesus é um sinal de que a vida não se acaba aqui. Segundo, o sinal da ressurreição de Jesus também deve conduzir as pessoas ao arrependimento. O sinal da ressurreição deve conduzir as pessoas ao arrependimento. O texto que lemos diz: Jesus falando aos homens de Nínive, na época de Jonas: se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Isso é muito interessante.
O resultado da pregação de Jonas levou ao arrependimento da cidade de Nínive. Como vocês sabem, na história de Jonas, Deus disse a Jonas: vá para Nínive pregar, porque eu vou destruir a cidade por causa do pecado. Jonas falou: eu não quero que essa cidade seja destruída mesmo, vou lá não, o povo é perverso. Pegou o navio para Tarsis. Deus mandou uma tempestade no meio do caminho, o navio ia afundar se Jonas não fosse jogado para fora. E Deus então fez com que aqueles homens lançassem Jonas nas águas, e um grande peixe o engoliu, e ele passou 3 dias lá representando a sepultura de Jesus. Então foi vomitado na praia, levantou-se, pregou em Nínive, e a cidade inteira se arrependeu. Em saco e cinzas, em jejuns, oraram ao Senhor, e Deus não destruiu a cidade. É interessante porque ressurreição tem a ver com morte. Ninguém pode ressuscitar primeiro se não morrer. Para ressuscitar é preciso estar morto. E a morte, por sua vez, tem a ver com o pecado. O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Então, quando Cristo morreu, foi por nossos pecados que Ele morreu. Ou seja, se houve morte, tem que ter pecado envolvido. Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando Cristo ressuscitou, Ele estava revelando que a morte foi vencida. E se a morte foi vencida, o pecado também foi vencido, porque onde há vida, não há pecado. Isso nos mostra que o arrependimento é necessário para que possamos ser livres do poder do pecado. Quando nos arrependemos, vem o perdão e a vida então vence a morte, porque quando não há arrependimento, há o pecado, e quando há o pecado sem arrependimento, o pecado leva à morte. Mas quando há arrependimento, então vem o perdão, e quando vem o perdão, vem a vida, que vence a morte e vence o pecado. Então é preciso viver a vida a partir da certeza de que o pecado não tem mais domínio sobre nós, como diz o apóstolo Paulo. Somos livres do pecado para que o pecado não tenha mais domínio sobre vocês. Quando estamos em Cristo, estamos livres do pecado. Alguém até pode dizer: eu não consigo deixar de fazer este pecado. Mas quando se diz isso, a pessoa não está vivendo a vida liberta em Cristo Jesus, porque Cristo diz: aqueles que estão em Cristo são livres do pecado, não precisam mais continuar vivendo nos seus pecados. E se pecamos depois de Cristo, pecamos voluntariamente, porque queremos pecar, mas já não somos mais escravos do pecado como éramos antigamente. É por isso que João disse: se alguém está em Cristo, João vai dizer, aquele que nasceu de novo, não vive mais na prática do pecado, porque já não é mais escravo do pecado. Então é esperado que diante da ressurreição, a geração se arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor. A ressurreição é um sinal para que haja arrependimento. Se a geração de Nínive ouviu Jonas e se arrependeu, a nossa geração deveria tomar o mesmo caminho, porque Cristo é maior do que Jonas, o próprio Jesus disse. Então, irmãos, é importante observarmos a necessidade do arrependimento. Todos nós podemos pecar, mas quando pecamos precisamos nos arrepender, porque precisamos olhar para o sinal da ressurreição. A ressurreição é a vitória sobre a morte, a ressurreição é a vitória sobre o pecado. Então, quando olhamos para a ressurreição de Jesus, precisamos observar
os nossos próprios pecados e nos arrependemos, e Deus nos dá força. Preste atenção, Deus dá força a você para se arrepender do seu pecado. Talvez se você fosse sozinho não conseguiria. Se você fosse por você mesmo, não conseguiria se libertar dos seus pecados, não conseguiria se livrar das coisas erradas que você faz, que eu faço. Mas quando nós buscamos no Senhor, então em Cristo há vitória sobre o pecado. Muitas igrejas gostam de falar da vitória, é o culto da vitória para lá e para cá, é a vitória financeira, é a vitória sobre a doença, mas a maior vitória que Cristo nos deu, não foi sobre as questões financeiras, não foi sobre os problemas desta vida, não foi sobre a falta de dinheiro, não foi sobre as lutas que temos em casa. A maior vitória que Jesus nos dá é sobre o pecado, aleluia, somos livres do pecado. Em Cristo há força, há poder para você não viver no pecado mais. Mas quando eu peco, como eu tenho que fazer? Você deve se arrepender. Arrependimento é uma palavra importantíssima na vida cristã. Arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamento e a partir daí mudança de atitude. Não é só mudar a atitude, é mudar a mente. Porque alguma pessoa pode mudar a atitude, eu não cometo esse pecado, mas a mente está envolvida pelo pecado, ele vai cometer outros pecados similares àquele, porque a mente não mudou. Não é mudar a atitude simplesmente, precisa começar mudando a mente, deixar que o Espírito trabalhe no coração, na vida, na mente, e comece a pensar como Jesus pensa, e comece a enxergar a vida como Jesus enxerga, comece a enxergar o mundo como Jesus enxerga. Você precisa mudar a forma de pensar. É um pensar que quer agradecer a Deus, é um pensar que quer agradar a Deus, é um pensar que quer viver para Deus, é um pensar que detesta o pecado, é um pensar que rejeita as ofertas deste mundo, é um pensar que não anda segundo o conselho dos ímpios. Precisa mudar a mente. Muita gente diz que se converteu, mas não se converteu. Ele mudou o comportamento, mas não mudou a mente. Deixou de cometer alguns pecados, mas está cometendo outros, porque a mente está ainda envolvida, escravizada, amarrada, possuída pelo pecado. E aqui eu não estou falando dos pecados simplesmente, estou falando do pecado, que é o principal, porque o pecado é aquilo que nos amarra ao mal, e deste pecado derivam-se todos os outros pecados. Então precisa haver arrependimento. Quando eu cometo um pecado que não deveria cometer e pesa aquilo no meu coração, eu preciso me arrepender, ou seja, eu preciso ver a raiz daquele problema, o que está me levando a fazer aquilo, e mudar a forma de pensar, e começar a encher a minha mente, a minha consciência com a palavra de Deus, com a graça de Deus, para que eu possa ser livre, porque Cristo nos deu poder. Cristo nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, toda forma da maldade, o pecado está atrelado ao mal. Cristo nos deu poder para ser livres do pecado. Eu e você não precisamos mais andar escravos dos nossos próprios pecados, porque Cristo já nos deu poder. Isso aí precisa ficar bem claro. Muita gente não sabe que tem esse poder. Muita gente vive arrastado pelos seus pecados. Não consigo, quando eu vejo já falei, quando eu vejo já me irei, já me revoltei, já fiz um negócio que não devia ter feito, quando eu vejo, olha, já cometi aquele pecado, aquela coisa, eu não consigo deixar de falar, eu não consigo deixar de responder com raiva para as pessoas, eu não consigo deixar de invejar, eu não consigo deixar de ter medo das coisas. Quando eu vejo já estou possuído pelo medo, pelo pavor. Quando eu vejo, já falei o palavrão, não consigo deixar. Não, você consegue, porque Jesus te deu poder para não viver mais debaixo da carga do pecado.
É só você se apropriar disso e dizer: isto já não me pertence mais, este pecado, eu rejeito isso na minha vida, e começar a encher o coração com a palavra de Deus, porque você é liberto em Cristo Jesus. Precisa se arrepender. Ressurreição tem a ver com arrependimento. O sinal da ressurreição é um sinal que aponta para o arrependimento. Terceiro, o sinal da ressurreição de Cristo também nos mostra que é preciso buscar a instrução da sabedoria de Cristo. É preciso buscar a instrução da sabedoria de Cristo. Assim como diante do sinal da ressurreição se espera arrependimento do pecador, também diante do sinal da ressurreição se espera a busca pela instrução e sabedoria de Cristo. Jesus também faz uma relação entre o sinal da ressurreição e a sabedoria de Salomão, quando ele diz: a rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra, ela veio do fim do mundo, para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Ou seja, o sinal da ressurreição deve nos levar a buscar a instrução da sabedoria de Cristo. Não será dado outro sinal, a não ser o sinal da ressurreição. O sinal da ressurreição deve nos levar a buscar a instrução da sabedoria de Cristo. A rainha do sul se levantará com esta geração e a condenará, porque ela veio de longe para ouvir o quê? A sabedoria de Salomão. Interessante. Ela veio buscar sabedoria e instrução. Se a rainha do sul veio para ouvir a sabedoria de Salomão, esta nossa geração deveria dar ouvidos à sabedoria do Senhor, que está revelada em sua palavra, porque Jesus é maior do que Salomão. Então, além de se arrepender, nós temos que buscar a sabedoria. A palavra de Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá. Temos que buscar a sabedoria, ou seja, a instrução do Senhor para a nossa vida. A sabedoria do Senhor é algo que deve ser constantemente crescente em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. A igreja deve buscar a sabedoria. Como é que se busca a sabedoria? Se busca primeiro ouvindo a palavra de Deus. Se busca primeiro se interessando por conhecer a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, remoendo a pregação na alma, no coração, dialogando sobre a palavra de Deus, pensando na palavra de Deus. Precisamos buscar a sabedoria do Senhor. Duas coisas precisamos sempre prezar em nossa vida: arrependimento e instrução. Arrependimento e instrução. Ouve, ó meu filho, a palavra que te falo hoje. Inculcarás nos teus filhos essa palavra, colocarás na mente deles essa palavra. A instrução do Senhor. Os pais precisam instruir os filhos na palavra do Senhor. Mas para isso os pais precisam ser primeiro instruídos pela palavra do Senhor. Não se pode dar aquilo que você não tem. Você precisa receber a instrução, precisa se interessar pela instrução. A rainha saiu do sul, da terra do fim do mundo, sem avião, sem metrô, sem ônibus, sem carro, sem trem-bala, e veio até Salomão para ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus é muito maior do que Salomão. As pessoas não conseguem andar 3 quarteirões
para ouvir às vezes a palavra do Senhor. Muita gente não consegue nem sair de casa para sair, não, é muito longe. A reunião da igreja é 20 quarteirões da minha casa. A rainha do sul saiu do fim do mundo para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus disse: está aqui quem é muito maior do que Salomão. Ainda que precisássemos viajar a terra inteira para se encontrar com a sabedoria do Senhor, precisamos de instrução. Não podemos perder em nossa vida a consciência do arrependimento e o desejo pela instrução da palavra do Senhor. O sinal da ressurreição de Cristo deve gerar em nós arrependimento e sede pela instrução da palavra do Senhor. Vivemos uma geração seca, sem sede pela palavra de Deus. Se fizermos um grande culto em maioria dos lugares por aí, com uma equipe de louvor, com uma orquestra, com muito show, com muitos fogos de artifício, as pessoas lotam os lugares para cantar, para sentir emoção, para ver espetáculos, mas quando tem alguém ensinando a palavra do Senhor, a nossa geração não tem sede de aprender da palavra do Senhor. Paulo, quando pregava a palavra do Senhor, teve uma ocasião que ele pregou até meia-noite. Alguém dormiu, caiu da janela, quebrou o pescoço, morreu. Ele foi lá, orou, ressuscitou a pessoa, voltou e continuou pregando até raiar o dia. As pessoas têm sede da palavra do Senhor, ninguém piscava. Hoje em dia, para segurar o povo 40 minutos ensinando a palavra, só pela misericórdia e poder do Espírito Santo, que ninguém tem mais sede em geral. Em geral não se tem sede pela palavra, pela instrução, pelo conhecimento, mas a rainha do sul saiu do fim do mundo para encontrar Salomão, para conhecer a sabedoria. Está aqui nesta palavra, está aqui alguém que é muito maior do que Salomão. Em último lugar, para finalizar, o sinal da ressurreição de Cristo também nos mostra que a casa não pode ficar vazia. A casa não pode ficar vazia. Jesus disse: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. Então ele diz: voltarei para a casa de onde saí. E chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E Jesus conclui dizendo: assim acontecerá a esta geração perversa. Preste atenção, irmãos. Ele fala aqui de um espírito imundo que sai e depois volta e encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então ele traz outros 7 com ele, e o estado se torna pior. E conclui dizendo que assim aconteceria com aquela geração. Ou seja, isso pode se referir, é uma parábola que pode se referir à obra de Cristo, de deixar a casa limpa, porém a geração ficou vazia, porque não ocupou a casa que estava limpa. Então o estado da geração se tornaria pior, porque após receber a revelação de Deus
enquanto Cristo estava ali e estava expulsando demônios, e estava falando da palavra, e estava ensinando aquela geração, enquanto aquela geração estava ficando organizada, limpa, em ordem, Jesus iria sair dali, e a casa ia ficar vazia, e aquela geração não ia ocupar a casa com o que deveria ocupar, e por isso o espírito que tinha saído voltaria, e eles se tornariam 7 vezes piores do que estavam antes, porque não encheram a casa. Ou seja, a revelação de Deus sempre vem para nos levar à busca pelo enchimento da casa, o enchimento com o Espírito Santo. Vejam que a casa pode estar arrumada, pode estar limpa, pode estar em ordem, mas se ela estiver vazia, ela se tornará pior do que antes. Então, irmãos, a ressurreição é um sinal que nos levará a pensar na casa como cheia e nunca vazia. A casa precisa estar cheia e nunca vazia. Espera-se de alguém que se arrependeu, espera-se de alguém que buscou o conhecimento do Senhor, que seja esse mesmo alguém cheio do Espírito Santo. Não basta se arrepender, não basta conhecer a instrução do Senhor e da sabedoria para a vida, é preciso ser cheio do Espírito Santo. A casa precisa estar cheia. A casa é a geração ficou vazia e se encheu de demônios. A casa pode ser nós. Não basta ter o conhecimento da palavra, não basta ter tido a experiência com o Senhor do perdão dos seus pecados, é preciso ter a casa cheia, ela não pode estar vazia. Tem gente que passa pelo período do arrependimento, tem gente que tem uma experiência com o Senhor, tem gente que ouve a palavra de Deus e aprende da palavra de Deus, mas a casa fica vazia com o tempo, e porque ela fica vazia, ela se torna abrigo de todo tipo de maldade, e o estado daquela pessoa se torna pior, porque conhecendo a revelação, voltou as costas para aquilo que conheceu, conhecendo a vontade do Senhor, não fez a vontade do Senhor, sabendo das coisas e tendo a experiência com o Senhor, não se aproveitou daquilo que Deus lhe deu, para se encher da graça e do poder do Espírito Santo. É preciso ter a casa cheia, irmãos. Após a cruz e a libertação, vem o Pentecostes. A história da igreja é assim, e ela nos ensina: primeiro vem a morte de Cristo na cruz do Calvário, para purificar, para libertar, para regenerar, para que haja arrependimento e transformação. Mas após a morte de Cristo, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Após a limpeza, após a organização da vida, é preciso o enchimento do poder do Espírito Santo, porque após a cruz vem o Pentecoste na história. O Pentecostes vem depois da cruz. Pentecostes não vem antes da cruz, ele vem após a cruz. Primeiro vem o arrependimento, primeiro vem a limpeza, depois vem o enchimento do poder de Deus, para conseguirmos vencer esta geração perversa. Não basta a igreja se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, não basta a igreja conhecer os credos, não basta a igreja conhecer a Bíblia, saber salmos de cor, saber cantar músicas de cor, não basta, precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo em nossa vida. É por isso que Jesus disse a Pedro: você precisa se converter. É por isso que Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, não façam nada, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A casa precisa estar cheia, a casa, a alma, o coração, a vida, precisa estar cheio do poder de Deus. Nós não podemos estar vazios,
Não podemos estar organizados e arrumados e limpos, mas oco por dentro. Nós precisamos do poder do Espírito. Tem gente que vem, que se organiza, que se arruma, que deixa isso, deixa aquilo de lado, que faz a coisa certa, mas está vazio do poder de Deus. Eu conheço gente que veio para as igrejas, mas que nunca se encheu do poder do Espírito Santo, e diante da primeira crise que aparece, enlouquece. Diante da primeira crise que aparece, volta para trás, se enche de tanta besteira por aí, porque não está cheio do poder do Espírito Santo. Nós não precisamos nos encher de conselhos aí fora, não precisamos nos encher de teologias de autoajuda, não precisamos de palestras de coach, não precisamos de palestras de autoajuda, nós não precisamos dessas coisas, meus irmãos. Nós não precisamos de psicologia dentro da igreja. Eu aceito, eu entendo os psicólogos, eu acho uma ótima profissão, e realmente precisa às vezes de alguém ir consultar um psicólogo, mas eu vou dizer para vocês, aqui neste púlpito não é um púlpito de psicologia. Nós não precisamos pregar filosofia, psicologia, sociologia neste púlpito, porque o que nós precisamos é ser cheios do poder do Espírito Santo. Aleluia. É isso que precisamos. A casa precisa estar cheia, ela precisa estar arrumada, precisa estar limpa, precisa, mas ela não pode estar vazia. Primeiro ela é limpa, primeiro ela é arrumada e organizada, para depois vir a unção e encher o nosso coração. Nós não podemos parar no meio do caminho. Enquanto não chegou o Pentecoste, a coisa não estava completa. Os discípulos precisavam ser cheios do Espírito Santo. Eles estavam no caminho, mas o caminho não tinha terminado ainda. Vá para Jerusalém, fique lá, porque eu vou, mas eu envio outro, para que encha o vosso coração e a vossa vida. A igreja sempre caminhou no poder do Espírito Santo. O que mais nós temos hoje em dia na sociedade são religiões, mesmo no meio cristão, religião. O camarada é religioso, sabe tudo certinho, sabe citar 200 versículos de cor, conhece tudo da teologia de João Calvino, de Jacó Armínios, conhece tudo sobre as teologias, fala a teologia de cor para você, conhece todos os postulados da hermenêutica, da exegese, conhece a história da igreja, conhece teologia sistemática, conhece aconselhamento cristão, conhece, passou por inúmeros seminários, sabe de tudo, já leu 200 livros, mas você vai conversar com ele, está vazio de poder, está vazio da unção do Espírito. Eu não sou contra a teologia, eu dou aula em seminário de teologia, eu não sou contra a hermenêutica, homilética, nenhuma matéria, sou a favor, é bom, mas se eu estiver com a casa vazia não adianta de nada. Precisa estar cheio do Espírito. A casa precisa estar cheia. Se não tiver a casa ocupada, ele sai, dá uma volta e vamos lá ver como é que está a casa, e encontra ela varrida, limpa, arrumada, mas não tem ninguém morando. Aí ele sai e diz: vou chamar mais 7 demônios sem teto para vir para cá. E o estado desse cara fica muito pior. E Jesus disse: esse é o estado desta geração, ficará muito pior, porque ouviu, porque teve uma experiência, mas não ocupou a casa com o poder de Deus. Isso serve para a vida, isso serve para a mente. Você veio ao culto, ouviu a palavra, organizou, colocou no prumo, a mente ficou limpa pela palavra, se arrependeu aqui, pediu perdão, disse: Deus, perdoa, ouvi a palavra, puxa, isso aí é para mim, falou, vou mudar, está certo. Saiu daqui com a mente assim, não encheu das coisas de Deus lá fora, não deixou que o Espírito trabalhasse na mente, não encheu o coração com a palavra de Deus, a mente fica vazia, traz novos, 7 demônios vêm mais e perturba a alma, e volta pior no outro dia.
Precisamos encher a casa. Precisamos encher a casa das coisas de Deus. Ela não pode estar vazia. Alguém tem que habitar aqui e aqui. E esse alguém é o Espírito de Deus. Não pode estar vazia. Você vai conversar com uma pessoa, percebe que ela está oca. Não pode estar vazia. Precisa ter o poder do Espírito Santo. Charles Finney, quando chegava em algum lugar, só a presença dele fazia as pessoas começarem a chorar. Poder do Espírito Santo. Mário Roberto Lindstrom subia no púlpito da igreja, as pessoas sentiam poder sentado. Poder do Espírito Santo na vida da pessoa. Mário Roberto Lindstrom ficou hospedado na casa de uma pessoa, de um pastor, e os filhos chegaram e disseram: pai, tem alguma coisa diferente hoje nessa casa. Tem alguma coisa diferente no ar aqui. O que está acontecendo nessa casa de um pastor? Os filhos falaram para o pastor: aconteceu alguma coisa diferente na nossa casa, mudou alguma coisa. Poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A casa não pode estar vazia. Não pode estar vazia. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Após a cruz vem o Pentecoste. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Nenhum sinal será dado, a não ser o sinal da ressurreição. O sinal da ressurreição nos mostra que a morte não é o estágio final da vida. A morte não é. Há esperança eterna para mim e para você. A ressurreição nos mostra que precisamos do arrependimento todos os dias. A ressurreição nos mostra que precisamos buscar a instrução do Senhor. Coração aberto para receber a palavra, para aprender, para se alimentar da palavra. A ressurreição nos mostra que a casa não pode ficar vazia. Precisa ficar cheia, precisa ficar ocupada. Ocupada. Todos os cômodos na minha vida e na sua vida precisam ficar ocupados pelo Espírito de Deus. Todos os cômodos. A mente, o coração, a alma, as atitudes, a boca, a língua, a fala, as mãos, os pés, os olhos. Tudo precisa ficar ocupado pelo Espírito. Nada pode ficar vazio. Nada pode ficar vazio. Fecha os seus olhos. Senhor Deus amado, nós ouvimos a Tua palavra esta noite. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender que a ressurreição nos mostra que a vida não termina no túmulo. Graças te damos pela esperança de vida eterna. O Senhor virá para nos buscar, aleluia. Louvado seja o teu nome para sempre, porque a morte não poderá deter o nosso corpo. O Senhor nos ressuscitará naquele dia e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Bendito e glorioso dia em que virás nos buscar, aleluia. A esperança que fortalece a nossa alma e o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos sempre, que haja mudança de mente, que haja mudança de coração, de atitude. Senhor, fortalece a nossa vida, que o arrependimento não nos abandone, que possamos sempre ter um coração aberto para se arrepender. Mas
mas não só isso, queremos ser instruídos pela Tua Palavra. Dá-nos sabedoria do alto, dá-nos sabedoria da Tua Palavra, dá-nos entendimento da Tua Palavra, Senhor, que tudo seja para a glória do Teu nome na nossa vida. Mas ainda, além do arrependimento, além da instrução na Tua Palavra, clamamos a Ti para que a casa não fique vazia. Encha o nosso coração do poder do Espírito Santo, da graça do Senhor, da unção do Senhor. Encha a nossa mente, encha o nosso coração, todos os cômodos da nossa existência sejam cheios, repletos do poder do Teu Espírito Santo. Fortalece o nosso coração. Desperta-nos, Senhor. Desperta a Tua igreja para a glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar para adorar o Senhor com alegria.